Olá, vamos discutir nesse vídeo do canal Facamp a ação do Estado Islâmico no Oriente Médio e no mundo árabe, especialmente na Síria, no Iraque e agora na Líbia. Primeiramente, vamos entender o que é o Estado Islâmico, quais as suas origens. Como discutimos em nosso vídeo sobre a Guerra Civil no Iraque, o Estado Islâmico emergiu no bojo da Guerra Civil da Síria e do Iraque. O Estado Islâmico é uma dissidência sunita radical da Al-Qaeda que, apesar de pequena na origem, se tornou protagonista central no Oriente Médio. Para entender essa questão complexa, vejamos, em primeiro lugar, o que é a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um grupo extremista sunita e radical, que era liderado por um saudita, Osama Bin Laden, um dos mentores da derrubada das Torres Gêmeas. Apesar desse ataque audacioso e bem planejado, a Al-Qaeda não era uma organização bem estruturada. Suas células eram dispersas e unidas por uma série de crenças e pelo desejo da criação de um Estado Islâmico. Pelos sonhos de retorno aos costumes dos tempos de Maomé, do século VII, 1400 anos atrás. O governo Bush, para justificar a invasão do Iraque e difundir a falácia que a Al-Qaeda era muito bem organizada, poderosa e ameaçadora. Mas isso não correspondia à verdade. Além disso, o Iraque era um estado governado por um ditador, uma tirania, não um terrorista. Diga-se, um dos maiores temores de Saddam Hussein era que o país fosse tomado por terroristas. Saddam Hussein e Osama Bin Laden eram inimigos. Bem, o Estado Islâmico é muito diferente. É um agrupamento organizado e coeso. O líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, que diz descender diretamente do profeta Maomé, era chefe da Al-Qaeda no Iraque e foi ele que estruturou o Estado Islâmico, com base na violência extremada e na propaganda. A Al-Qaeda do Iraque cresceu após a derrubada do regime de Saddam Hussein. Quais as bases sociais para a emergência do Estado Islâmico? Primeiro, a Primavera Árabe na Síria, promovendo mais uma revolta dos sunitas. Segundo, o governo iraquiano imposto pelos Estados Unidos. Este governo era dominado inteiramente por xiitas. A minoria sunita nunca o aceitou. A presença norte-americana no Iraque para auxiliar o governo xiita, o seu claro envolvimento na Guerra da Síria e o apoio tradicional a Israel contra os palestinos contribuíram para a radicalização muçulmana. Os ataques ocidentais, entendidos como um retorno das Santas Cruzadas, fortaleceram o Estado Islâmico, trazendo novos adeptos, ampliando o apoio popular, soldando os sunitas. Este contexto permitiu que Abu Bakr al-Baghdadi montasse um grupo bastante organizado e violento, arregimentando oficiais do exército e da inteligência iraquianas, desempregados após a invasão do Iraque. Um fator determinante para o crescimento do Estado Islâmico, não podemos esquecer, é o financiamento feito pelos Wahhabitas da Arábia Saudita. Bilhões de dólares são gastos na criação de mesquita, na formação de clérigos sunitas radicais. Mas, dada a sua importância econômica e política, a Arábia Saudita para os Estados Unidos, ela não foi tratada como inimiga. O sucesso do Estado Islâmico foi rápido e surpreendente. Um grupo infinitamente menor de combatentes superou as forças iraquianas, estimadas em aproximadamente 1 milhão de soldados, e munidas com os mais modernos armamentos, que agora podem estar em mãos do Estado Islâmico. O sucesso do Estado Islâmico foi possível graças ao apoio da população e à fragilidade das instituições no Iraque. Recordemos bem, após a derrubada do sunita Saddam Hussein, o exército e o Estado iraquiano foram desbaratados. O novo governo do Iraque, xiita, passou a perseguir sistematicamente os sunitas. A única alternativa para boa parte dos sunitas iraquianos passou a ser o Estado Islâmico.
O Estado Islâmico conquistou grandes e importantes áreas da Síria e do Iraque. Em 2014, anunciou a refundação do autoproclamado Califado, embora essa forma de organização de Estado não seja reconhecido pela comunidade internacional. Nas áreas conquistadas, o Estado Islâmico, com mão de ferro, impôs uma perseguição bárbara aos infiéis, a escravização de mulheres e crianças, o controle estrito da vestimenta e da alimentação e a sistemática doutrinação da população. Para os sunitas radicais, infiéis são os xiitas, os sufis, os iázides, cristãos, judeus, espíritas e até mesmo sunitas. A utilização das novas mídias é um importante meio de atração de novos combatentes. Chechenos, ingleses, franceses, alemães, belgas, chineses e alguns brasileiros. Metade da Guerra Santa é propaganda, dizem seus líderes. Há um grande esforço na produção de vídeos, jornais e de um canal de notícias 24 horas. Imagens de vitórias e cenas de violência extremas, reais e montadas, mostram a força do grupo. A influência do Estado Islâmico nos países de população muçulmana cresceu rapidamente. Graças ao seu sucesso, à espetacularização de suas ações e ao medo. Do Afeganistão ao norte da África, passando pelo Iêmen, o califado recebe adesões e juramentos de lealdade de muçulmanos de origens diversas. Veja o caso da Líbia, um estado à beira do colapso, onde o Estado Islâmico controla 3 cidades importantes. Devemos enfatizar, a situação atual é dramática. As pessoas que permanecem nas cidades sírias e iraquianas ou são famílias de combatentes ou são pobres demais para se juntar às mais de 200 mil pessoas que tentaram chegar à Europa em 2014. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados não tem recursos para ajudar milhões de pessoas deslocadas da Síria e do Iraque. Esperam por comida, remédio, cobertores, agasalhos, combustível. Estima-se que 14 milhões de pessoas tiveram que abandonar seus lares na Síria e no Iraque. As autoridades norte-americanas admitem que bombardeios têm sido pouco efetivos e que o envio de tropas terrestres seria o único caminho para enfrentar o Estado Islâmico. A verdade é que as fronteiras definidas pelas potências no Oriente Médio e parte do mundo árabe refletem ainda hoje a ordem colonial do início do século XX. O Estado Islâmico tem consciência e insurge também contra esse fato. No entanto, a forma violenta como a organização se manifesta espanta tanto o Ocidente como o próprio mundo muçulmano, que repudia essa forma de atuação. A radicalização recente torna impossível a convivência, outrora pacífica, entre os diversos grupos étnicos e religiosos da região. No entanto, apesar do repúdio que boa parte do mundo lhe confere, o que se observou nos últimos tempos foi uma expansão do grupo extremista em direção ao norte da África. Portanto, podemos concluir que a situação no Médio Oriente e no mundo árabe como um todo é terrível, particularmente no Iraque, na Líbia e na Síria. Até onde podemos ver, a queda dos regimes totalitários não trouxe dias melhores para a população.